Meus queridos e minhas queridas, hoje vamos ler o livro de Salmo, o Salmo 24, do Salmo 24, subtítulo: O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. 24, versículo 1. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita, porque afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, nessa leitura aqui, subentende que Deus, Ele que é o dono do mundo. Foi Ele que criou o mundo. Ele que fez o mundo sobre os mares, firmou a terra sobre os rios. Ele que fez tudo que nele habita. Todos os seres viventes que habitam nesse mundo, foi Ele que criou. Portanto, o homem que Deus criou, que habita nessa terra, junto com os outros seres, ele está incumbido de zelar e de ser mordomo dessa terra. Colocando de uma forma mais prática, assim, ele é, o homem, um locatário dessa terra e o dono é Deus. Ele tem que zelar e cuidar. Por isso que, de geração em geração, todos que vivem nessa terra, que passaram por ela, têm que zelar e cuidar. Existem pessoas que passam nessa terra e nem cuidam e nem zelam por ela. E recebe também recompensas devido a isso. Porque a própria palavra de Deus diz: o que a gente planta, a gente colhe. O que a gente faz, a gente recebe. Podemos não receber no mesmo dia, nem na mesma hora, e nem também no mesmo ano, mas receberemos. Nada passa batido aqui. Tudo é feito e é recebido. Se você se esforçar para cultivar a terra, arar, limpar, colocar a semente, esperar pelo tempo, Deus vai mandar a água, Deus vai mandar a chuva, e no tempo certo essa semente brotará. E o homem que a plantou vai colher os frutos, para benefício próprio e para benefício de outros. O homem produziu, mas tudo que ele fez e produziu, ele recebeu de Deus. Tudo que foi feito e que ele faz aqui nessa terra, em todas as gerações que viver aqui nessa terra, ele está apenas zelando e sendo mordomo, porque a própria palavra de Deus diz que o homem vai ser mordomo dessa terra. Mesmo que ele seja dono, tenha empregados, que trabalhe para ele, que se beneficie de todo o desenvolvimento que foi construído ao longo dos anos, mas tudo esse homem vai deixar para outra geração. Por mais que ele viva 100, 120, 122, no máximo 125, não sei se já chegou gente a mais que isso, mas essas pessoas morrerão e nascerão outras para usufruir daquilo que foi feito por eles, não é? Então, por isso que o homem é só um locatário, ele não é dono. Ele pode ter um papel escrito que ele é dono daquilo ali, passado no cartório por tudo, mas, teoricamente, ele pode até ser dono, mas ele não é, porque ele morre e fica para os que estão.
os que estão morrem e fica para os outros que vão vir. Então, nunca que o homem vai ser dono de verdade, real, como Deus é. Deus apenas permite que ele viva, que ele passe por um tempo aqui, que ele usufrua da vida, dos benefícios que ele plantou e colheu em todas as áreas, né? Mas ele só está recebendo tudo aquilo por um tempo. E está sendo observado por Deus. Está sendo observado por tudo que faz, por todos os comportamentos, por todos os pensamentos, por tudo que ele se propõe a fazer. E não é só essa geração que está vivendo agora, que é uma geração bem evoluída. Todas as outras que começaram tudo, elas também foram observadas. É uma liberdade, nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio, mas é uma liberdade vigiada. Uma liberdade vigiada porque é ali que Deus vai avaliar o caráter do homem por dentro e por fora. Por onde ele demonstra ser uma coisa e onde ele pratica outra. Por isso que aqui no Salmo 24 ele fala, quem é o Rei da Glória? É Jesus, é Deus, ele é o Rei da Glória. E ele ainda fala que o homem só tem o poder de zelar e habitar nesse tempo quanto Deus quer. Mas foi Deus que permitiu esse mundo existir. Foi Deus que permitiu ele próprio, o homem, existir. Então o homem tem que ser muito grato a Deus. E quando ele fala aqui, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E ele ainda diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. A pessoa, em outras palavras, íntegra, a pessoa de caráter verdadeiro, a pessoa que realmente é honesta, a pessoa que fala pela sua fé e vive por ela e segue por ela, independente de outras pessoas reagir de outro jeito. Mas baseado aqui nessa palavra, a pessoa seguindo ela vai ter a condição de chegar no lugar santo. Onde é esse lugar santo? Nos céus. E essa pessoa que aqui diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aí ele diz no versículo 4, aquele que é limpo de mão e puro de coração. E o pecado gera consequências. E as consequências acarretam danos na vida da pessoa. E quando a pessoa coloca em primeiro lugar Deus e a sua palavra, e lê, e relê, e pratica, e pede orientação, ou busca orientação, porque hoje é o que é mais fácil na vida, é você ter uma orientação sobre qualquer assunto, principalmente da Bíblia, não é? Na vida. E vai levando a vida, e quando vê, a vida já está com algumas coisas que não é tão bom. E não pode ser corrigido. Não quer corrigir. E quando vai corrigir, já passou muitas coisas. O rio já levou muito. Já chegou no mar. E aí as consequências vão vir sobre ele. Como aconteceu sobre Davi, né? Porque ele não levou a arca. Então, em relação ao ser humano, na vida cotidiana, na vida atual, muitas coisas que você fizer e que acontecer, que você não pedir orientação ao Deus, não chegar aqui na palavra de Deus, não ler, reler e colocar na sua vida prática, você vai sofrer as consequências. Vou fazer alguma coisa, eu dobro o meu joelho, falo com Deus, eu leio a Bíblia, peço orientação a Ele, peço para que Ele me direcione uma palavra na Bíblia, para que eu entenda aquilo para mim, para que eu coloque em prática e eu resolva de outra forma. E não tenha acarretar danos nem na minha vida,
nem na vida de quem está próximo de mim. Porque é a melhor forma que temos que fazer. Né? Às vezes a gente acha que a gente tem a razão de tudo. Sabemos de tudo, mas a gente ainda está aprendendo aqui. Por mais tempo que você tenha na Terra, por mais anos que você viveu, sempre estamos aprendendo. Sempre estaremos aprendendo alguma coisa. Com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas, com pessoas que são crianças ainda, pelo simples fato da inocência nos ensina. Então, toma essa palavra para a tua vida, medita nesse versículo, né, de Salmos 24, do 1 ao 4, para você ver como é importante a gente saber que servimos a um Deus poderoso, um Deus que é dono da prata e do ouro, um Deus que é dono dessa terra, um Deus que é dono da nossa vida, um Deus que permite a gente ter o que a gente tem, porque foi Ele que permitiu, e também não é nosso. Nós somos apenas mordomos, estamos cuidando enquanto Ele permite, né? Porque essa terra já estava aqui desde o tempo dos primórdios, né? De muitos séculos e séculos atrás. E ela existe. E todos que passaram por ela, cuidaram e zelaram. Muitos tiveram prodígio, outros não. Muitos tiveram as mãos sujas, outros não. Por isso que a palavra de Deus diz: quem habitará no santuário de Deus, na morada do Altíssimo? O que for o quê? De mãos limpas e coração puro. E que não vive na vaidade, que vive na prudência, né? E no entendimento. Quando o homem começa a meditar e entender que ele não é dono de nada, nem da sua própria vida, que ele é apenas um mordomo, ele vê melhor, vai entender melhor e colocar a sua vida de outra forma, ver de outra perspectiva. E vai ser mais feliz com coisas simples. Porque as coisas que a gente visualiza nos olhos nos chamam a atenção, mas é tudo passageiro, não é? Nada é para sempre, um dia se acaba. Por mais que você cuide, por mais que você limpe, zele, tenha cuidado, faça o possível para não danificar, mas um dia vai ter o fim daquilo. Não é? Só quem é infinitamente infinito é o nosso Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra, temos que aprender com a palavra de Deus para colocar em prática no nosso dia a dia. Recebam essa palavra, essa reflexão, coloque ela no coração, medite na palavra de Deus. É uma coisa que eu aconselho muito. Leia a palavra, leia a Bíblia. Não tem um livro melhor do que esse.